Fala em fotografia, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para você o que é o ISO, um dos pilares da fotografia que você que está começando precisa entender para fotografar bem. Mas se você também já fotografa, cola comigo nesse vídeo que eu vou tirar várias dúvidas relacionadas a essa propriedade tão importante da nossa câmera. Fala pessoal, tudo bem? Aqui Diego Lopes, indo direto ao assunto. ISO nada mais é que a propriedade que define a sensibilidade do seu sensor fotográfico à luz. Ou seja, essa propriedade faz com que a sua câmera absorva ou não mais luz. Fica tranquila, fica tranquilo que no final desse vídeo você vai ver que não tem nada de complicado e que o ISO é uma coisa, uma sensibilidade que vai te ajudar muito a fotografar. E você precisa entender ele porque ele é um dos pilares da fotografia e para você que está começando a fotografar é fundamental que você saiba o que é ISO, tá? ISO, a gente tem essa sigla aí, e essa sigla significa International Organization for, e tem essa palavra em inglês aí que eu não vou me atrever a falar, certo? Mas traduzindo por bom português, é Organização Internacional de Padrões. Lembrando que essa organização ela não serve só para fotografia, ela veio para padronizar diversas coisas do comércio, da indústria, porque imagina se você compra algo em outro país e vem com um padrão de tomada diferente. Isso acontece, mas isso não acontece na maioria dos países do mundo, porque a gente tem o ISO para cuidar, essa organização que tenta padronizar a maioria das coisas, tá bom? Isso serve para padronizar energia, padronizar coisas do comércio, encaixe, enfim, serve para muita coisa. Mas na fotografia começou com os filmes fotográficos. Olha só, a gente tem aqui o nosso filme fotográfico e olha esse 200 aqui. Então ele falava assim, esse filme aqui, ele é ISO 200. Então todos eles tinham uma quantidade de grão de prata, que eu já vou explicar o que é isso, que seria classificado pelo ISO 200. Como assim, Diego, grão de prata? Se liga só como funciona esse filme fotográfico. Relaxa, que a gente vai chegar no digital, mas é importante que você saiba isso, principalmente para ter até uma cultura fotográfica, para você saber o que você está falando, tá bom? Aqui o nosso conteúdo é um pouco mais denso, eu aprofundo um pouco mais, mas claro, para você ficar muito mais ligado e entender realmente como as coisas funcionam. Se fosse para fazer um vídeo de 1 minuto, eu nem saía de casa, tá bom? Então vamos lá. Aqui ó, a gente tem o nosso filme fotográfico, né? Tem aqui um gráfico de como ele funciona. A gente tem uma camada de gelatina, que é aquela camada brilhante ali. Depois tem a emulsão com grãos de prata, que é o que o ISO define. E tem uma base de papel que faz tudo ficar durinho, para tudo ficar ali estabilizado. Certo? Aqui embaixo também tem uma outra base de gelatina, que é a mesma coisa, só que invertido. Tá bom? Mas o que eu quero mostrar para você é que aqui a gente tem essa emulsão com grãos de prata. E a prata, aqui nessa emulsão, ela é sensível à luz. Então quando a luz bate ali, ela queima. Então quando ela queima, a fotografia acontece, certo? Quando a fotografia acontece, a gente tem o filme revelado. E com o filme revelado lá, a gente consegue depois transportar para o papel, enfim. A gente tem todo o processo para dar fotografia analógica. No digital é parecido, mas vamos ficar por enquanto aqui no analógico, tá? O que eu quero que você saiba? É que aqui a gente tem uma quantidade de grãos de prata. Então, quanto menos grão de prata tinha, ele era menos sensível à luz. Quanto mais grão de prata tinha, ele era mais sensível à luz. Quanto mais grãos de prata ele tinha, ele queimava mais rápido. Então, por isso, a gente tem em alguns livros falando aí que a velocidade do ISO, e agora já foi atualizado, muita gente já fala sensibilidade do ISO porque passou para o digital. Mas antigamente a gente falava velocidade do ISO, certo? Então, quanto mais grão de prata tinha, mais sensível à luz era. Hoje, o processo ele é feito através de corrente elétrica, porque a gente tem um aparelho eletrônico,
Então um aparelho eletrônico simula essa parada aqui do grão de prata, tá bom? Eu vou mostrar inclusive que antigamente aqui, ó, a gente tinha filmes de vários ISOs, ó, ISO 200, aqui esse aqui é 400, tá vendo? Tinha um de 1600 aqui que era bem mais caro porque vinha grãos de prata e você precisava dele para fotografar à noite. E era muito assim importante saber o que você ia fotografar, porque não dava para abrir, trocar e botar outro filme no meio do rolê. Não dava para fazer isso. Hoje a gente consegue fazer isso, então é muito bom também ter a fotografia digital fazendo isso. Tinha alguns macetes antigamente que a gente chamava de puxar o ISO, fazer outras coisas, para você mudar ali o seu ISO na hora que você estava fotografando. Mas, em tese, hoje é muito mais fácil, ok? Porque hoje a gente consegue mudar o filme, certo? Sem queimar ele. Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa aula, tá? Prometo que esse vídeo não vai ser enorme, mas você vai entender o ISO, tá? Aqui, ó, como eu disse, o ISO ele controla a sensibilidade do seu sensor à luz. Ele funciona parecido com uma esponja, ou seja, se você bota o ISO lá em cima, você tem uma esponja grande, então ele absorve mais luz. Agora, se você tem um ISO pequenininho, ele absorve pouca luz. Então você tem que começar a pensar nisso. Se você vai fotografar num lugar de muita luz, você bota o seu menor ISO. Agora, quando você vai fotografar num lugar mais escuro, você vai aumentando o seu ISO de acordo com a sua necessidade. Tem muito autor e muito professor de fotografia que fala que, você vai para a praia, é ISO 100. Depende, porque se você for para a praia à noite ou com o tempo nublado, o ISO 100 não vai funcionar. Por que eu falo ISO 100? Porque a maioria das câmeras digitais, o ISO 100 é o padrão, é o inicial, certo? Depois você vai aumentando. Então, não cai nessa, para a praia ISO 100. Não. Muita luz, ISO baixo, pouca luz, ISO alto. Tá bom? Mas não tão alto, porque eu vou explicar que isso tem um preço. Vamos lá, vamos continuar aqui, tá? Foi o que eu acabei de falar. Quanto menor o número, menor a sensibilidade à luz. Então, se você bota o ISO 100, ele vai absorver pouca luz. Agora, quanto maior o número, maior o tamanho da esponja, ele vai absorver mais luz. Imagina que é aquela esponja que você usa para lavar louça, certo? Se você que lava louça, tá me entendendo? Então, você vai lavar a louça com uma esponja grande, então essa esponja grande vai absorver mais água, certo? Se for uma esponja pequena, ela vai absorver menos água. Então, para pensar nisso aí, que faz muito sentido e você vai acabar entendendo com isso na tua cabeça, tá? Aqui eu tenho a escala do ISO. Ó, eu tenho o automático, que eu não aconselho porque ele vai querer botar o ISO cada hora no lugar. E aqui a gente já começa com um controle. Inclusive, no final desse vídeo aqui, eu vou te dar um desafio e vou te propor um exercício para você fazer e você realmente entender como funciona o ISO. Tá bom? Então fica comigo até o final, que esse exercício vem e vai te ensinar. Olha só, aqui a gente tem a foto de uma câmera, né? De um menu de uma câmera, tem ISO 100. E aqui a gente tem ISOs cheios e ISOs quebrados, que a gente pode falar assim. O ISO cheio são 100, 200, 400, ele vai sempre dobrando. 800, 1600 e tem câmera que vai além disso, certo? Esse 125, 160 são terços, né? São um pouco mais de ISO ali que você pode botar entre um cheio e outro, certo? São frações que você pode usar. Tá? Não quero usar aqui termos muito técnicos até para não confundir a tua cabeça. Vamos continuando. Aqui foi o que eu falei. Quanto maior o ISO, a foto vai ficando mais clara. Olha só, porque ele vai absorvendo mais luz. A tua esponja vai aumentando. Então presta atenção nisso. Olha aqui, ó. Eu tenho o ISO 100 e bati foto com isso aqui. Aí botei no 320, ele bota 320 só para complicar. Ele podia botar 400, né? Que aí ficava um montão de cheio, mas não botou. Ok, ó. Aí aqui, ó, 320. Aí já ficou um pouco melhor. Aqui já botou 800 e repara que estourou. A gente perdeu detalhe aqui, perdeu detalhe aqui. Enfim, você tem que saber qual é o ISO correto para você usar na sua fotografia. Claro que isso combinando com a velocidade do obturador e também com a abertura do diafragma que você está usando. Esses dois conceitos estão em outros vídeos que a gente tem aqui no canal. É só você dar uma procurada aqui, tá bom?
Lembrando disso, você pode já começar a dar um like aqui no canal, pode compartilhar, já que esse vídeo até aqui pode estar te ajudando a tirar algumas dúvidas, você já pode dar o like. Mas vamos continuar aqui a nossa aula para ela não ficar enorme. Olha só, o que eu falei do preço do ISO, porque assim, o ISO quanto menor, ele absorve menos luz. Quando ele absorve menos luz, ele tem uma qualidade de imagem melhor. Quanto mais você vai aumentando, a imagem dele vai ficando com grão, certo? Ou ruído, como falam por aí. Ruído faz sentido quando a gente fala no digital, porque a gente leva lá para onda, né, eletrônica, e aí faz um pouco de sentido. No analógico não faz um pouco de sentido, ok? Não faz sentido porque é um processo químico, não é um processo eletrônico. Não quero confundir você, mas já confundi, né? Mas vamos lá. ISO 100, aqui a gente tem uma imagem mais clara, uma imagem limpa, tá vendo? Clean imagem. E aqui imagem é ruído, e aqui a gente tem uma imagem com mais ruído. Então, se liga nisso aqui. Diego, então eu tenho que evitar o ISO alto? Sim e não. Por quê? Sim, porque ele vai te dar uma imagem com menos qualidade. Não, porque às vezes a gente não tem opção. E quando você não tem opção, você pode aumentar o ISO sim, e lembrando que o ISO você pode corrigir na pós-produção. Eu não recomendo você deixar para corrigir na pós-produção, mas se tiver que sacrificar algo entre o seu obturador, a abertura do teu diafragma ou o ISO, você pode sacrificar o teu ISO lá em cima, porque isso dá para corrigir. Foto sem profundidade de campo, foto tremida ou foto congelada, não dá para corrigir depois, ok? Você vendo os outros vídeos que eu falei, você vai entender. Vamos lá, aqui a gente também tem fotos com os mesmos valores de abertura e velocidade, mas com ISOs diferentes. ISO 100, isso aqui é uma folha, tá, gente? ISO 100, ISO 200, repara que ela vai ficando ruim quanto mais o ISO vai aumentando, a quantidade assim de ruído vai aumentando, beleza? Isso aqui, gente, é uma imagem que tem na internet, já tem bastante tempo, e isso aqui é de uma T1i, tá? Lembrando que eu estou filmando com uma T5i e a gente já está em tempos assim de lançarem a T7, e em breve vão lançar a T8. Então, fica tranquilo, porque quando chegava a T1i, até aqui, 3.200, ela ficava ruim. Hoje a tecnologia já fez isso melhorar bastante. Então, se você comprou uma câmera nova, você fica menos preocupado. O interessante é você fazer o desafio e testar e conhecer teu equipamento para saber até onde ele vai sem luz, ok? Sem ter que utilizar uma luz externa, para você saber até onde o teu ISO vai com e sem ruído, ok? Vamos continuar aqui. Quando você aumenta o ISO, eu botei esse slide aqui para a gente continuar aqui falando. Nas câmeras de entrada, foi o que eu falei, é interessante que o ISO seja a última coisa que você mexe. Você tenta mexer ali, dá a luz abrindo o seu obturador não, diafragma, certo? E também indo até a velocidade ali de 1/60, para você não tremer com o seu obturador. Veja os outros vídeos que você vai entender. Ou seja, se você tentou mexer no obturador, no diafragma, não deu certo, aí sim você tenta aumentar o ISO. O ideal é que você tenha um flash para tentar iluminar o lugar. Mas, se você está começando, você pode aumentar o ISO sim, tá? Tem alguns lugares que você não pode usar flash, ok? Então, esportes, né, que são geralmente em ginásio, você não pode disparar o flash na cara de um cara que está jogando basquete, né? Nem futebol, nem esporte nenhum, porque aquilo pode atrapalhar. E aí é muito complicado, tá? Shows, espetáculos, imagina o cara tá lá tocando, você dispara um flash na cara dele, também não faz sentido nenhum. Cerimônias religiosas, que você não pode também disparar flash, você também precisa aumentar o ISO. E essa é a grande diferença das câmeras mais caras. As câmeras mais caras, elas suportam um ISO muito alto com uma qualidade de imagem muito boa. Então é interessante que você futuramente pense também numa câmera que vai atender a sua necessidade. Se você for fotografa só de dia, não se preocupa com isso agora não, tá bom? Se você está começando, fica tranquilo que o ISO que a tua câmera tem, ela vai até muito longe, tá? Com uma câmera de entrada, uma T5, uma T5i, uma T6, T7, SL2, SL3, elas são muito boas para fazer serviços de entrada, ensaio,
festas, enfim, você vai conseguir ganhar dinheiro com elas. Mas vamos continuar falando disso, tá? Agora, eu quero mostrar para vocês aqui, para a gente já finalizando, um desafio. Eu quero propor para vocês aquele desafio que eu falei para a gente já finalizar esse vídeo. Daqui a pouco a gente está chegando aos 15 minutos de vídeo e você vai estar ligado aqui, tá? Esse desafio é o seguinte: você vai pegar a sua câmera. Aqui eu tenho um menu da Canon, tá? Se você usa Nikon, Sony ou outra marca, você procura onde muda ali a abertura do seu diafragma. Olha aqui, a abertura do teu diafragma em f5.6. Eu botei 5.6 porque é meio padrão, todas as câmeras têm 5.6, você vai conseguir fazer esse desafio. Bota em 5.6 aqui no seu F, tá? Independente da tua câmera, tá? Na próxima, o próximo quesito é, você bota em 1/80, a velocidade do seu obturador em 1/80, ok? E aí o desafio vai começar. Você vai escolher uma cena ou um objeto e vai mudar o ISO de acordo com o que você quiser, certo? Você vai botar desde o menor até o maior ISO. Você não vai mudar o diafragma nem o obturador. Você vai lá e bate foto com ISO 100, ISO 200, ISO 400, 800, 1600, vai testando todos, que você vai ver o que o ISO muda na sua foto. E aí realmente você vai entender, você vai ver o que acontece, certo? Lembrando que você também pode, depois de fazer esse desafio, dar um like no vídeo e falar que eu te ajudei pra caramba com esse vídeo aqui, tá? Eu só vou finalizar mostrando que eu fiz esse desafio e mostrar o que rolou, tá bom? Olha aqui, eu vou aqui pro meu Lightroom, rapidinho, olha aqui, ó, foto com ISO 100, vou até botar maior aqui, ó, foto com ISO 100, certo? Aí aqui, ó, foto com ISO 200, foto com ISO 400, foto com ISO 800, foto com ISO 1600 e aqui com 3200. Repara que estourou, certo? Ó, aqui, ó, 3200 o ISO, ó. Aqui, ó, ISO 100. Repara aqui que o gráfico vai mudando, olha só. Vou botando para o lado, o gráfico da foto vai mudando. O histograma vai mudando. Tá vendo aí? Então, gente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido o que é isso. Se você tiver com alguma dúvida, você pode botar aqui nos comentários que eu vou responder com o maior carinho. Se você quiser também, você pode entrar em contato direto comigo pelo meu Instagram, que está aqui na descrição desse vídeo. E você pode falar comigo, que eu vou responder também, claro, com a maior paciência do mundo, o maior carinho, porque eu amo estar aqui falando sobre fotografia e ajudando todo mundo que quer começar. Um grande beijo, espero você no próximo vídeo dessa série fantástica que desvenda aí os pilares da fotografia e os conceitos de fotografia básica. Até, tchau, tchau, valeu!